Divergente. Produção. Na boca do mundo todos os caminhos se cruzam. Ninféias. Podcast. Quem eu sou? Bem, nascida e criada na zona rural de Minas, onde uma das únicas chances era ser mulher direita, fui mulher liberdade. Escolhi voar, estudar, me formar, desejar. Sair um pouco dessa lógica. Ser um pouco mais do que esperam para nós mulheres. Meu nome é Caroline, Carol para os amigos. Eu tenho 25 anos, sou licencianda em Artes pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Sou branca, mulher cis, integrante do Ninféias. Ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar, te alienar. Eu quero voar, escrever o meu enredo. Liberdade é não ter medo. Como o próprio título do podcast traz, eu busco com a minha pesquisa traçar um vínculo entre os estudos da performance e como o conceito de interseccionalidade se relaciona com ele. Eu também penso como a mediação dessas performances poderia potencializar os conteúdos nas aulas de artes na rede pública e como a temática por trás desses trabalhos artísticos pode facilitar a abordagem de temas transversais nas salas de aula. Temas transversais, para quem não sabe, são temas não necessariamente conteudistas, mas que aparecem na dinâmica e na vivência dos estudantes nas escolas. Um exemplo é o racismo. Numa aula de educação física, por exemplo, o conteúdo central não é o racismo. Porém, se um aluno ou aluna sofre racismo nessa aula e não quer mais participar dela ou não quer mais ir para a escola, isso interfere diretamente na educação dessa criança e na vivência dela diária. Temas transversais são previstos pela Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, e devem estar presentes em todas as disciplinas, por isso a importância deles. Venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Eu inicio trazendo os nomes de algumas das autoras e o autor que eu trabalho na pesquisa, e que de alguma maneira eu trouxe aqui para o podcast para vocês. As autoras são a Carla Cotirene, que é militante, pesquisadora, autora e colunista que pensa o feminismo negro no Brasil e é também professora assistente da UFBA. Eu uso mais especificamente o livro Interseccionalidade, uma das edições do Feminismos Plurais, organizados pela Djamila Ribeiro. Para pensar performance, eu trago alguns artigos da Eleonora Fabião, que é performer e teórica da performance. Ela realiza várias ações e exposições e é vinculada ao FRJ. E ela também trabalha com o feminismo de cunho interseccional. E, finalmente, para pensar mediação, eu trago o Flávio Desgranges. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Interseccionalidade foi pensado por Kimberly Crenshaw. Para ela, é a maneira de pensar a identidade e a sua relação com o poder. E não é exclusiva para mulheres negras. Mulheres brancas, transexuais, travestis e queers estão incorporadas nessa perspectiva também. Aqui, citando diretamente a Cotirene sobre Crenshaw, ela escreve, abre aspas, para ela, a interseccionalidade permite-nos enxergar a colisão das estruturas, a interação simultânea das avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo em contemplar mulheres negras, já que reproduz o racismo. Igualmente o movimento negro, que falhou pelo caráter machista, oferecendo ferramentas metodológicas reservadas às experiências apenas de homens negros.
fica óbvio e o que o conceito de interseccionalidade busca mostrar é que as vivências de cada corpo são subjetivas. A partir do momento que estamos nesse espaço-tempo que é fruto de uma história colonial racista, machista, elitista, eurocêntrica e cis-heteronormativa. Essas encruzilhadas identitárias moldam como cada pessoa dialoga com os outros, com a história, com seu tempo, e como em contrapartida todos estes dialogam com ela. Não temos como universalizar as experiências. De certo modo, é isso que diversos dispositivos como a mídia, a medicina, a linguagem, a religião e vários outros tentam vender, fazendo parecer que temos uma ideia universal de existência, que é muito específica. Nesse caso, branca, masculina, cis-heteronormativa, com dinheiro, e por aí vai. E assim a gente vai excluindo as experiências vividas por corpos que não estão nesses lugares. E, pasmem, a grande maioria deles não ocupa essas exigências, nem mesmo vive os privilégios delas. Então eu, Carol, enquanto mulher branca do interior, cis, trago essas vivências, que são só minhas, subjetivas minhas, diferente de mulheres negras, por exemplo, mulheres indígenas, pessoas transexuais, PCDs. Essas pessoas passarão por encruzilhadas outras. Pensar um feminismo interseccional é mais que urgente e necessário. Tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. Indo agora para o conceito de performance, eu vou ler um trechinho de um artigo da Eleonora Fabião para vocês. Primeira história. Do homem que empurrou um bloco de gelo pelas ruas da cidade do México até que seu derretimento completo. Ou aquele que construiu uma cela de prisão em seu apartamento-estúdio, trancou-se nela por 1 ano e não leu, não falou, não escutou música, não se comunicou com ninguém. Contratou alguém para levar-lhe comida, bem como um advogado para testemunhar o feito e guardar a chave. Permitiu visitação pública de 3 em 3 semanas, num total de 18 vezes ao longo do ano. A mulher que tomou o metrô num sábado à noite foi a uma livraria movimentada, vestida com roupas que havia deixado de molho por 1 semana num caldo de vinagre, leite, óleo de rícino, de bacalhau e ovos. A mulher que no centro do Rio de Janeiro colocou a frente 2 cadeiras de sua cozinha, descalçou os sapatos, sentou-se e escreveu num cartaz a frase: converse sobre qualquer coisa, ou converse sobre saudade, converse sobre política, converse sobre amor, e exibiu por sucessivas manhãs. Conversou diversas vezes com pessoas sobre assuntos diversos. A mulher que perguntou a seus compatriotas palestinos exilados: se eu pudesse fazer algo para vocês em qualquer lugar da Palestina, o que seria? E graças a seu passaporte norte-americano, cruzou a fronteira inúmeras vezes e atendeu aos pedidos que lhe foram feitos. Regar uma planta, pagar uma conta atrasada, comer doce, florir um túmulo, tirar fotografia, jogar futebol com meninos, cheirar o mar. Ainda com a Eleonora. Abre aspas. Performers são, antes de tudo, complicadores culturais, educadores da percepção, ativam e evidenciam a latência paradoxal do vivo, o que não para de nascer e não cessa de morrer simultaneamente e integradamente. Quando ela escreve que performers evidenciam a latência paradoxal do vivo, eu penso que eles proporcionam que certos paradigmas sejam questionados, que novas dinâmicas de valoração e importância se instalem. Quando uma mulher se preocupa com os desejos de pessoas palestinas exiladas e tenta fazê-los, já que essas pessoas, por diversos motivos sociais, políticos, religiosos, não podem, ela faz arte, mas também faz política, faz disruptura. Ela burla com as leis sociais que delimitam certos corpos a certos espaços e certos desejos. E pode fazer que quem observe olhe com outros olhos para aquilo e que mude percepções pré-fixadas a respeito. Em outra parte, a Eleonora escreve, abre aspas, a arte do performer, eu arrisco, trata-se de evidenciar e potencializar a mutabilidade e a vulnerabilidade do vivo e da vivência. Fecha aspas. Sendo assim, o performer ele tem um corpo vivo, uma vivência específica na universal. Ele parte dessa, ele a evidencia, esgarça durante a performance. O espectador e espectadora também tem um corpo ativo, também vivencia.
A performance precisa da devolutiva do espectador, como no caso da performance também citada, converse sobre qualquer assunto. A performer precisa da troca. O espectador também traz sua bagagem para a conversa. Ou não, mas então como esse corpo fica sozinho, solto, no meio da multidão com aquelas cadeiras? Ele quebra com a correria do espaço. Ele traz uma nova dinâmica para aquele espaço. Já no caso das pessoas palestinas exiladas, elas trazem seus desejos, implicados em suas vivências. Nesse caso, nas ausências, na distância, que estão de sua terra-mãe. A performer as vivencia quando as efetua, porque tem privilégio, sendo assim evidencia algo maior, um conflito político, religioso, e como as pessoas estadunidenses, como ela, têm mais direito às terras palestinas do que aquelas pessoas que nasceram lá. Ao meu ver, e ao olhar de vários performers e pesquisadores, a performance está estritamente ligada à interseccionalidade, pois ambas partem que as experiências subjetivas de cada indivíduo em um contexto modificado socialmente os afetam e afetam seu entorno e sua história, e também a história do mundo. Performance e interseccionalidade andam de mãos dadas. Que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Agora, para terminar, inserindo o conceito de mediação, que é a parte pedagógica e didática. Ela também vai proporcionar mais diálogo entre os espectadores e o objeto artístico. Nesse caso, eu pensei e trabalhei com a rede pública de educação, mas a mediação já é muito usada em museus e visitas a teatros aqui no Brasil. Esse conceito começa com o nome de animação, mas passa depois para mediação teatral. Lá na França que ele surgiu em 1970, depois do esvaziamento das salas de teatro. Aqui no Brasil ele foi proposto em 1990, com o mesmo intuito. Então a mediação ela surge devido a uma vontade de trazer os espectadores de volta às experiências artísticas e também iniciar quem não tinha acesso às artes. Ela busca aproximar o espectador das obras e faz isso de diversas formas, por meio de visitas guiadas, com oficinas ou bate-papos com os artistas. No meu caso, eu pensei previamente em trabalhar a temática da performance, seja ela qual for. Trabalhar previamente em sala de aula, depois vivenciar a performance e depois de ter vivenciado a performance, conversar com os performers a respeito, para entender um pouco do processo de criação, um pouco da história do artista, o porquê que ele quis fazer isso, o que isso tem a ver com a vida dele e possivelmente com a vida dos estudantes que vivenciaram a performance. Bem, gente, isso é um pouquinho do meu trabalho, do meu TCC, né? Uma pincelada dele, que ainda está em andamento, mas para mostrar um pouco da importância de se pensar um feminismo interseccional, da importância de pensar uma escola interseccional, uma escola que traga artes, mas também traga interseccionalidade, e um pouquinho como a mediação seria a ferramenta para isso tudo. Agradeço muito a todo mundo que ouviu, obrigada e até mais! Essa é mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com apoio da Praxe e da Proex.